A estrada estreita se perdia entre as árvores altas, cobertas por uma névoa que parecia respirar. A lua cheia filtrava sua luz pálida por entre os galhos, criando sombras que se estendiam como braços esqueléticos sobre o caminho de terra úmida. O som distante de corujas e o farfalhar das folhas eram as únicas testemunhas da minha presença ali. O ar estava pesado, saturado pelo cheiro de vegetação antiga e pelo perfume amargo da terra molhada. Quando o portão de ferro surgiu diante de mim, senti como se tivesse atravessado uma fronteira invisível. Ele estava entreaberto, retorcido pela ferrugem e pelo tempo, e atrás dele se erguia a mansão. Imponente e silenciosa, a estrutura dominava o topo de uma colina, com paredes de pedra escurecidas pelo musgo e janelas quebradas que refletiam fragmentos da lua. O telhado parecia inclinar-se para frente, como se a casa me observasse de volta. Cada passo que eu dava fazia o chão render levemente, e o som se misturava a bater distante de galhos. Quando cheguei à entrada principal, uma porta enorme de madeira, percebi inscrições antigas gravadas nas tábuas, curvas e símbolos que se entrelaçavam em formas quase humanas. Havia algo hipnótico nelas, um padrão que parecia pulsar sob o toque da luz. O ar se tornou mais frio. Um arrepio me percorreu da nuca até os ombros, como se mãos invisíveis tivessem roçado minha pele. A sensação de ser observado se intensificou. Por um instante, achei ter visto movimento atrás das janelas do segundo andar, uma sombra fina, talvez um reflexo. Mas a casa permanecia imóvel, inerte e silenciosa. Aproximei-me da porta, hesitando. O cheiro de mofo e madeira úmida era forte, quase sufocante. Coloquei a mão sobre a superfície fria da madeira, sentindo a textura irregular dos entalhes. Por um momento, pensei em voltar. Tudo me gritava para sair dali, mas algo, talvez curiosidade, talvez loucura, me impulsionou a empurrar a porta. O som do trinco ecoou como um gemido distante, e uma brisa gelada escapou de dentro da mansão, envolvendo-me com o aroma de pó e abandono. Quando cruzei o limiar, tive a impressão de que o ar ao meu redor mudou, como se tivesse entrado em outro tempo, em outro espaço. A escuridão me recebeu com braços abertos. Atrás de mim, o portão se moveu levemente com o vento, e por um instante jurei ouvir o som distante de algo se arrastando pela terra. Respirei fundo, tentando ignorar o pavor crescente, e dei meu primeiro passo dentro da mansão esquecida. O ar dentro da mansão parecia mais denso, quase sólido, como se o tempo ali tivesse parado há séculos. O primeiro cômodo em que entrei era um grande salão, com um teto tão alto que se perdia na penumbra. A luz da lua entrava por frestas nas janelas quebradas, projetando retângulos prateados sobre o chão coberto por uma camada espessa de pó. Cada passo que eu dava levantava partículas que dançavam lentamente, refletindo a luz fraca como pequenas brasas suspensas no ar. O silêncio era sufocante. Eu podia ouvir apenas minha própria respiração, irregular e curta, e o som distante de madeira estalando sob o peso do esquecimento. No centro do salão, um lustre enorme pendia por um fio de metal enferrujado. Os cristais, cobertos de teias de sujeira, ainda refletiam um brilho pálido, como se guardassem fragmentos de noites passadas. As paredes estavam cobertas por retratos antigos. As molduras, entalhadas com detalhes ornamentados, estavam rachadas cobertas de mofo. As figuras retratadas, homens e mulheres vestidos com roupas de outra era, pareciam me observar em silêncio. Alguns rostos estavam quase apagados pelo tempo, mas outros ainda mantinham expressões vívidas, olhos escuros profundos que me seguiam a cada movimento. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Era como se algo dentro daquele salão respirasse junto comigo. Caminhei até uma escada imponente que se erguia no fim do cômodo. O corrimão era frio e úmido ao toque, e a madeira dos degraus cedia levemente quando pisei. O som ecoou pelo vazio, reverberando de forma estranha, como se alguém repetisse meus passos em outro ponto da casa. Olhei para trás. O salão estava mergulhado em uma penumbra que parecia viva. As sombras se alongavam, movendo-se de forma sutil, quase imperceptível, como se tentassem se aproximar. O ar ficou mais frio, e senti o cheiro de cera queimada e ferro antigo. De repente, um estalo seco quebrou o silêncio. O lustre oscilou levemente, e algo caiu de uma das janelas, rolando pelo chão até parar diante dos meus pés. Era uma pequena chave, de metal escurecido, com símbolos gravados na superfície.
Peguei-a, hesitando. Ela estava gelada, quase dolorosa de segurar. Enquanto a examinava, uma sensação estranha percorreu meu corpo. Senti como se um olhar invisível pesasse sobre mim. Virei-me devagar, e por um instante vi algo se mover entre as sombras, uma silhueta baixa, curvada, atravessando o salão de um canto ao outro. A escuridão a engoliu antes que eu pudesse compreender o que era. Meu coração acelerou. A chave escorregou da minha mão e caiu no chão, produzindo um som metálico que ecoou como um chamado. Fiquei imóvel por alguns segundos, observando a escuridão ao redor, esperando algum movimento. Nada aconteceu. Mas naquele momento, tive certeza de que não estava sozinho. O salão, antes apenas um espaço abandonado, agora parecia um organismo vivo, respirando em silêncio, esperando. Respirei fundo e dei mais um passo em direção ao corredor à direita, sentindo a tensão crescer a cada segundo. As paredes pareciam se fechar ao meu redor e a escuridão parecia mais densa. Algo dentro de mim dizia para sair, mas havia também uma força inexplicável me conduzindo mais fundo, como se a mansão tivesse um propósito para minha presença ali. E, de algum modo, eu sabia que o que quer que me observava não queria apenas me assustar. O corredor à direita era estreito e parecia nunca terminar. O ar ali dentro era mais frio, pesado, e o cheiro de mofo misturava-se a algo doce, quase enjoativo, como o perfume de flores antigas deixadas para apodrecer. As paredes estavam cobertas por papel rasgado e manchado, e o chão, irregular, rangia sob meus passos. A cada poucos metros havia portas fechadas, todas iguais, todas silenciosas. Algumas tremiam levemente, como se algo se movesse do outro lado. A luz da lua mal alcançava aquele trecho da casa. O corredor era iluminado apenas por pequenas fendas nas paredes, por onde o vento entrava, carregando um som suave, semelhante a um sussurro distante. Eu tentava ignorar, mas as palavras pareciam formar sílabas, chamando meu nome. Depois de caminhar por um tempo que não consegui medir, cheguei a uma porta diferente das outras. Era menor, mais antiga, feita de um tipo de madeira escura coberta de símbolos gravados à mão. Toquei-a com cautela. A superfície era áspera, e senti um leve formigamento nos dedos, como se algo pulsasse sob a madeira. A chave que havia encontrado no salão parecia encaixar-se perfeitamente na fechadura. Quando a girei, o trinco se soltou com um som seco e uma corrente de ar frio escapou pela fresta. Abri a porta devagar. O cômodo era pequeno, quase circular, e no centro havia um símbolo desenhado no chão, um círculo feito com carvão e sal, marcado por runas tortas e incompreensíveis. As velas, dispostas em volta do círculo, estavam apagadas, mas ainda exalavam o cheiro de cera e fumaça. No meio do círculo, repousava um livro. Ele parecia vivo. A capa era de couro, escurecido, com as bordas desgastadas e marcas que se moviam levemente, como veias pulsando. As páginas estavam abertas, expostas a um vento que não existia, e as palavras escritas em tinta vermelha tremulavam, desfocando-se cada vez que eu tentava ler. A atmosfera ali dentro era diferente. O ar vibrava, como se o próprio espaço ao redor respirasse. Senti uma pressão em meus ouvidos e um peso no peito. Era difícil respirar. Tudo em mim dizia que eu não deveria me aproximar, mas a curiosidade me puxava, irresistível. Ajoelhei-me diante do livro e toquei a borda da página. O couro estava quente, pulsante, e uma leve corrente elétrica percorreu minha pele. De repente, uma sensação intensa atravessou minha mente, uma mistura de medo e fascínio. Senti como se alguém tivesse entrado nos meus pensamentos, vasculhando lembranças que eu não queria recordar. Uma voz ecoou dentro da sala. Era baixa, arrastada, e falava em um idioma que não compreendia. As velas apagadas se acenderam sozinhas, uma a uma, revelando o círculo inteiro. As chamas tremulavam, criando sombras que se moviam de forma errática nas paredes. As runas começaram a brilhar com uma luz avermelhada, e o chão sob meus joelhos começou a vibrar. Das sombras ao redor, algo começou a tomar forma. Silhuetas humanas, distorcidas, com rostos indefinidos, erguiam-se do chão, flutuando lentamente. Seus corpos pareciam feitos de fumaça e escuridão, e de seus olhos emanavam um brilho branco e frio. Elas me cercaram em silêncio, movendo-se como se estivessem presas a um ritmo invisível. Meu coração disparou.
Tentei me levantar, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. O livro emitiu um som baixo, como o ressoar de um trovão distante, e as figuras começaram a se aproximar. Suas bocas se abriam em gestos mudos, e por um instante pude ouvir o som de vozes chorando, dezenas, talvez centenas, misturadas em lamento contínuo. A voz que ecoava antes tornou-se mais alta. Vinha de dentro do livro, reverberando pelas paredes, preenchendo todo o espaço. As chamas das velas aumentaram, e o ar tornou-se quase insuportável de respirar. Tentei gritar, mas não consegui. O medo havia me paralisado. As sombras estavam a poucos centímetros de mim, e eu podia sentir o frio que emanava delas, um frio tão profundo que parecia cortar até os ossos. No instante em que o círculo começou a brilhar intensamente, uma das figuras se aproximou mais do que as outras. Ela estendeu uma mão esguia, translúcida, e tocou meu ombro. O toque foi como um choque, e minha visão escureceu. Antes de desmaiar, ouvi apenas uma última frase, sussurrada em um idioma que, de algum modo, entendi. O portal foi aberto. Ela queria que eu ficasse. Acordei deitado sobre o chão frio de pedra, o corpo rígido e pesado, como se tivesse dormido por dias. O ar estava denso, saturado de fumaça e um cheiro doce e nauseante de cera queimada. As velas em volta do círculo ainda ardiam, mas suas chamas tremulavam de forma irregular, projetando sombras deformadas pelas paredes. Por um instante, achei que ainda estivesse sonhando. O silêncio era profundo demais, o tipo de silêncio que antecede algo terrível. O livro permanecia no centro do círculo, aberto, as páginas agora completamente negras, como se tivessem sido queimadas por dentro. Quando tentei me levantar, o chão vibrou sob meus pés. Senti uma presença, uma consciência que observava cada um dos meus movimentos. Olhei em volta, tentando encontrar de onde vinha aquela sensação, e foi então que percebi. As sombras projetadas pelas velas não se moviam de acordo com a luz. Elas se mexiam por vontade própria. De uma delas, próxima ao canto mais escuro da sala, algo começou a emergir. Era como se a escuridão tomasse forma, se condensando, ganhando peso e volume. Aos poucos, uma figura alta e magra surgiu. Seu corpo estava coberto por um manto negro que parecia feito de fumaça sólida, e seu rosto, parcialmente oculto, trazia uma máscara de madeira gasta, rachada, com feições assimétricas que imitavam um sorriso. Os olhos, porém, eram o que mais chamavam a atenção, 2 pontos de um vermelho profundo, intensos e fixos, que pareciam perfurar minha alma. A temperatura caiu de repente. Meu fôlego se tornou curto e pude ver vapor saindo da minha boca ao respirar. A figura não se movia, apenas me observava em silêncio. Mas mesmo sem gestos, sem voz, eu sabia quem ela era. A história que ouvirá na vila antes de vir até ali ecoou em minha mente, a lenda da bruxa que amaldiçoara aquela casa há mais de um século. Ela deu o primeiro passo à frente, e o som do tecido roçando o chão soou como o deslizar de algo vivo. Quando ergueu uma das mãos, longos dedos brancos, quase translúcidos, surgiram das mangas. Eles se moviam lentamente, desenhando gestos no ar, como se puxassem fios invisíveis. A cada movimento, as chamas das velas vacilavam, e o ar parecia vibrar ao redor. Senti uma pressão na cabeça, uma dor crescente, como se algo tentasse entrar em meus pensamentos. As vozes começaram a retornar, as mesmas do círculo, murmurando em uma língua antiga. A bruxa não falava com palavras, mas eu entendi o que ela queria. Ela queria que eu permanecesse ali. Queria que eu fosse parte do ritual que não fora completado. A sala inteira parecia pulsar. As sombras se contorciam nas paredes, formando rostos e mãos que se estendiam em minha direção. A cada segundo, o medo crescia dentro de mim, mas havia também uma estranha sensação de familiaridade. Parte de mim sentia que já estivera ali antes, como se um fragmento da minha alma pertencesse àquele lugar. Ela começou a andar em círculos ao meu redor, e o som de sua respiração ecoava dentro da minha mente. As velas se apagavam uma a uma, até restar apenas a luz fraca da lua entrando por uma fresta no teto. O brilho vermelho de seus olhos se intensificou, refletindo em meus próprios pensamentos. Eu tentei recuar, mas algo me impedia. Era como se o ar tivesse se tornado uma parede invisível. Cada movimento exigia um esforço absurdo, e o medo se transformou em desespero. Senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto sem perceber.
Ela parou diante de mim e levantou lentamente a mão, tocando o ar entre nós. De seu toque surgiu uma linha de energia, uma espécie de véu negro que se estendeu até mim. A sensação foi imediata, frio, paralisante, invasivo. Vi imagens em minha mente, a mansão sendo construída, rituais sendo realizados, pessoas desaparecendo. Vi a bruxa em outra época, viva, com olhos humanos e voz suave, prometendo poder àqueles que ousavam segui-la. Vi também o momento em que ela foi traída, condenada e selada dentro da própria casa. Entendi então o motivo da minha presença ali. Eu não fora apenas atraído pela curiosidade. Fui chamado. Quando a linha de energia se rompeu, um som abafado percorreu a casa e o círculo brilhou novamente, como se fosse reacendido. A bruxa deu um passo para trás e sua forma começou a se dissolver, misturando-se às sombras. Antes de desaparecer completamente, sua voz ecoou dentro da minha mente, clara e fria. O selo foi quebrado. Agora você pertence à casa. O ar se agitou violentamente, as velas se apagaram e tudo mergulhou na escuridão total. A escuridão era total. Não havia som, nem movimento, apenas o bater descompassado do meu coração, alto demais no silêncio. Por um tempo que não consegui medir, permaneci imóvel, tentando entender se ainda estava acordado. O ar era frio e denso, quase sólido, e cada respiração parecia mais curta que a anterior. Aos poucos, comecei a perceber um ruído distante, algo como passos lentos arrastando-se pelo chão de madeira em outro cômodo. Reuni forças para me levantar. Minhas pernas tremiam e o corpo inteiro parecia pesado. As velas estavam todas apagadas, mas ainda havia um leve brilho vindo da fresta na parede, suficiente para eu enxergar o contorno da porta. O livro desaparecera. Onde antes havia o círculo do ritual, agora restava apenas uma marca escura no chão, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Saí da sala, e o corredor me recebeu com uma penumbra azulada. O vento entrava pelas janelas quebradas, assobiando entre as frestas, fazendo as cortinas rasgadas se moverem como espectros suspensos. Caminhei o mais rápido que pude, mas a sensação de ser seguido crescia a cada passo. O som de algo se movendo atrás de mim era constante, ora distante, ora tão próximo que eu podia ouvir o roçar de tecido no chão. Virei em um dos corredores principais e percebi que a mansão havia mudado. As paredes pareciam mais estreitas, as portas mais próximas umas das outras e o ar mais gelado. Era como se a casa estivesse se fechando sobre mim. Corri, sentindo o coração martelar no peito. Os quadros antigos agora estavam tortos e os rostos nas pinturas, antes apagados, pareciam ganhar expressão. Alguns sorriam, outros choravam. Um deles, bem à minha frente, tinha olhos vermelhos como os da bruxa. Ouvi uma risada distante, suave, feminina, ecoando pelos corredores. Ela vinha de todos os lados, distorcida, brincando com minha sanidade. Cada passo que eu dava parecia me afastar da saída. Por instantes, acreditei estar preso em um labirinto que se movia sozinho. Tentei lembrar o caminho que havia feito, mas tudo era diferente agora. As janelas mostravam apenas o reflexo da lua, como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir. A luz prateada desenhava silhuetas que se moviam, e em uma delas vi claramente uma figura feminina parada no fim do corredor, imóvel. Ela me observava. Seus olhos brilhavam, mesmo à distância, como brasas em meio à escuridão. Quando dei um passo atrás, ela começou a avançar, lentamente, flutuando sobre o chão. Não pensei. Apenas corri. O som dos meus passos ecoava pelos corredores, misturado ao farfalhar de tecidos e as vozes que agora murmuravam palavras que não consegui compreender. Virei uma esquina e encontrei a escadaria principal. O lustre pendurado no teto balançava, rangendo levemente. Corri pelos degraus, ignorando o perigo de tropeçar. E quando alcancei o térreo, uma rajada de vento abriu violentamente as portas da entrada. A luz da lua invadiu o salão. Por um instante, o ar pareceu mais leve, como se a casa tivesse recuado. Corri em direção à saída, mas, ao atravessar o limiar, algo agarrou meu tornozelo. Caí sobre o chão frio da varanda, arranhando as mãos. Olhei para trás. Uma sombra estendida se prendia à minha perna, grossa como um braço humano, pulsando como se estivesse viva. Lutei, chutando o vazio, tentando me soltar.
A sombra começou a se retrair lentamente, como se estivesse sendo puxada de volta pela casa. Consegui me erguer e correr, tropeçando na terra úmida do jardim. O som da porta se fechando atrás de mim ecoou como um trovão distante. Quando cheguei ao portão, a lua estava alta, iluminando tudo com uma luz fria e silenciosa. O vento balançava as árvores, e o mundo parecia normal outra vez. Por um momento, pensei ter escapado, mas algo dentro de mim dizia que não. Virei-me uma última vez. A mansão permanecia imóvel, solene, com suas janelas escuras voltadas para mim. E então vi, no segundo andar, atrás de uma das cortinas rasgadas, a silhueta da bruxa. Ela me observava em silêncio, imóvel, os olhos brilhando como pequenas chamas vermelhas. Aquela visão ficou gravada em minha mente enquanto eu me afastava pela estrada. Nenhum som vinha da floresta, e mesmo o vento parecia evitar aquele lugar. Quando finalmente cheguei à estrada principal, olhei para o céu, tentando recuperar o fôlego. Mas o ar ainda tinha o mesmo cheiro de cera e fumaça. Olhei para as minhas mãos e percebi um detalhe que me fez parar. No centro da palma direita havia uma marca escura, um pequeno círculo queimado na pele, idêntico ao símbolo do ritual. Foi então que compreendi. Eu não havia saído da casa. Ela havia saído comigo. A floresta parecia interminável. As árvores formavam um labirinto de troncos escuros e galhos retorcidos que se cruzavam como garras sobre minha cabeça. A lua cheia tentava penetrar aquela muralha de folhas, mas a luz se desfazia antes de alcançar o solo. O ar era denso, frio e úmido, e cada respiração saía pesada, misturada com o cheiro de terra molhada e madeira apodrecida. O silêncio era estranho, quase forçado. Nem o som de insetos, nem o canto de aves. Apenas o farfalhar distante de folhas que pareciam se mover sozinhas. De tempos em tempos, um estalo ressoava em algum ponto da mata e eu parava, tentando entender se era um galho se partindo ou algo se movendo. Depois de caminhar por mais de uma hora, a vi. A cabana surgiu entre as árvores como se tivesse brotado da própria escuridão. A madeira estava escurecida pelo tempo, inchada pela umidade, e o telhado pendia torto, coberto de musgo. As janelas estavam quebradas, mas algo nas frestas refletia a luz da lua de maneira estranha, como se houvesse olhos me observando lá de dentro. Senti um arrepio percorrer minha espinha. O ar ali era diferente, mais pesado. Tinha um cheiro doce e podre, como flores mortas. A sensação era de que eu havia cruzado uma fronteira invisível. Aproximei-me com cuidado. Cada passo fazia o chão render sob o peso das folhas secas e galhos quebrados. Quando toquei a maçaneta enferrujada, o metal estava frio, quase gelado demais para ser natural. Por um instante, pensei ter ouvido algo se mover lá dentro, um som leve, ritmado, quase como uma respiração. A lua se escondeu atrás de uma nuvem espessa, mergulhando tudo em sombra. A cabana diante de mim parecia pulsar, como se tivesse um coração. Meu instinto dizia para voltar, mas havia algo que me empurrava adiante. Curiosidade, teimosia, ou talvez aquela sensação estranha de que algo ali me chamava. Quando finalmente empurrei a porta, o som seco da madeira ecoou pela mata. O ar que escapou de dentro era frio e antigo, trazendo consigo um murmúrio quase inaudível, como um sussurro vindo das paredes. Dei o primeiro passo para dentro e a floresta atrás de mim pareceu desaparecer. O interior da cabana estava mergulhado em uma penumbra espessa. A pouca luz da lua que entrava pelas frestas das janelas escava o ar cheio de poeira, revelando partículas suspensas que se moviam lentamente, como se o tempo ali dentro tivesse parado há décadas. O chão rangia sob meus pés, denunciando cada movimento. O cheiro de mofo e madeira úmida era sufocante, mas havia algo mais, um aroma metálico, quase imperceptível, que lembrava ferrugem. À medida que avançava, a temperatura caía de forma abrupta, como se o ar se tornasse mais denso, pesado. Os móveis antigos estavam espalhados em posições estranhas, como se alguém os tivesse arrastado às pressas e os abandonado ali. Uma cadeira caída, uma mesa partida, uma cortina rasgada que balançava levemente, movida por uma brisa que eu não conseguia sentir. Me aproximei de um espelho grande, preso torto na parede. O vidro estava manchado, coberto de fungos e rachaduras. Ainda assim, conseguia ver meu reflexo, pálido, distorcido. Os
olhos mais fundos do que o normal. Quando dei um passo à frente, algo no reflexo pareceu se mover com um leve atraso. Por um instante, tive certeza de que o espelho respirava junto comigo. Um som se espalhou pelo ambiente, baixo e distante, como um sussurro arrastado vindo do teto. Congelei. A voz era fraca, quase apagada, mas real. Ela vinha de todos os lados, das paredes, do chão, talvez de dentro da madeira. As palavras não eram claras, mas transmitiam algo parecido com lamento, dor, súplica. Meu corpo inteiro respondeu com arrepios. Toquei a parede próxima, sentindo a textura áspera da madeira envelhecida. E então percebi algo. Ela pulsava, lentamente, como se um coração batesse sob as tábuas. Recuar parecia o certo, mas cada passo para trás fazia o som se intensificar, como se as vozes me seguissem, como se soubessem exatamente onde eu estava. Foi então que percebi marcas no chão, quase apagadas pela poeira. Arranhões longos, profundos, como se unhas humanas tivessem tentado rasgar a madeira. As marcas levavam até uma porta menor, no fundo da cabana, quase escondida por uma cortina desbotada. O sussurro cessou por um instante, e o silêncio que veio depois foi ainda mais assustador. Algo esperava atrás daquela porta. Com a respiração curta, me aproximei. A cortina se moveu sozinha, revelando uma escada de madeira que descia para a escuridão. E naquele momento, tive certeza, eu não estava sozinho. Desci os degraus com cuidado, um de cada vez, enquanto a madeira gemia sob o peso do meu corpo. O ar ali embaixo era diferente, mais frio, mais denso e carregado de um cheiro ácido, misto de cera derretida e fumaça antiga. A luz da lua já não alcançava aquele subterrâneo. A escuridão era total, quase viva, se movendo ao redor de mim como um manto. Usei o celular para iluminar o caminho, e o feixe fraco de luz revelou o chão coberto por símbolos circulares desenhados com carvão. Eram linhas tortas, mas precisas, formando uma figura que parecia girar sob o olhar. Restos de velas derretidas se espalhavam ao redor, e o centro do círculo estava ocupado por um livro. O volume tinha capa de couro escuro, endurecido pelo tempo, com marcas que pareciam ter sido queimadas na superfície. Quando me abaixei para pegá-lo, senti uma descarga leve percorrer meu braço, como se o ar vibrasse entre minha pele e o objeto. As páginas estavam amareladas, repletas de palavras em uma língua que eu não reconhecia. As letras pareciam pulsar, os traços se movendo lentamente, como se respirassem. Havia desenhos também, símbolos, formas humanas cercadas por sombras e instruções detalhadas de rituais. Uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Era como se algo, ou alguém, estivesse observando por cima do meu ombro. Fechei os olhos por um instante, tentando controlar a respiração, mas o silêncio foi quebrado por um som baixo, repetido, vindo das paredes. Não era vento. Era algo como murmúrios, fragmentos de palavras, orações sem sentido, ditas em vozes diferentes, umas roucas, outras infantis. O chão tremeu levemente. A chama invisível de uma vela pareceu acender-se sozinha, lançando sombras longas que se moveram pelas paredes. E então, vi, do centro do círculo, uma névoa escura começou a se erguer, lenta e espessa. Ela se contorcia, formando braços, rostos, gestos sem forma. O ar ficou gelado ao ponto de doer, e o som dos sussurros tornou-se um coro abafado, repetindo meu nome. O medo me dominou, mas algo mais forte me prendia ali. Uma curiosidade insana, uma ânsia de entender o que estava diante de mim. As sombras começaram a se fundir, dando forma a uma figura alta, esguia, de contornos humanos, mas translúcida. Seus movimentos eram lentos, suaves, e pareciam seguir o ritmo do meu próprio coração. Ela me olhava sem rosto, e mesmo sem olhos, senti que me via completamente. A figura diante de mim começou a ganhar contornos mais definidos. A névoa que a formava se condensava, revelando o semblante de uma mulher. Seus cabelos flutuavam como se estivessem submersos em água, e sua pele era translúcida, pálida como a luz da lua. O rosto, embora belo, trazia uma expressão de dor profunda, um lamento silencioso que parecia vir de eras passadas. Ela pairava acima do círculo, sem tocar o chão. Cada movimento se alterava a temperatura ao redor, e o ar oscilava entre o frio cortante e um calor sufocante.
Meus olhos ardiam e senti a garganta se fechar como se o próprio ar estivesse sendo drenado. A mulher abriu os lábios e uma voz ecoou dentro de mim. Não era som, era pensamento, invadindo minha mente com uma clareza assustadora. Por que você me chamou? Tentei responder, mas nenhuma palavra saiu. O medo era tão intenso que minhas pernas mal sustentavam meu corpo. Eu não havia feito ritual algum, não havia invocado ninguém. Tudo o que fiz foi tocar o livro. Ela começou a se mover ao redor do círculo, deslizando lentamente, como se examinasse cada traço, cada símbolo. A cada passo, o carvão que desenhava as marcas parecia brilhar por um instante, emitindo uma luz vermelha fraca. Então, ela parou. Voltou-se para mim, e seus olhos, agora perfeitamente visíveis, eram dois abismos negros, sem fundo. Ele também veio aqui, murmurou, com a voz ecoando em todas as direções. Um homem com mãos trêmulas, coração corrompido. Ele abriu o que não devia. Eu não consegui voltar. As palavras dela me atravessaram como lâminas frias. Senti a culpa de um crime que não cometi, como se a própria casa me acusasse de algo antigo, esquecido no tempo. De repente, o círculo começou a brilhar intensamente e o livro no chão se abriu sozinho, suas páginas virando com violência. Uma ventania tomou conta do lugar e os móveis ao redor começaram a se mover, batendo contra as paredes. Ela se aproximou. Flutuava em minha direção, os olhos fixos nos meus, e pude ver que lágrimas negras escorriam pelo seu rosto. Você precisa me libertar, sussurrou. Mas para isso, algo precisa ficar no meu lugar. Um pavor gelado percorreu meu corpo. Entendi o que aquilo significava. Ela não queria apenas ajuda, queria um substituto. O ar se encheu de um som profundo, um murmúrio distante que parecia vir das entranhas da terra. As sombras se agitavam, se contorcendo em formas humanas ao redor dela, como se celebrassem um retorno há muito esperado. Senti minhas forças se esvaírem, e o chão parecia se afastar sob meus pés. As paredes da cabana tremiam, o teto rangia, e a voz dela ressoava dentro de mim, agora em tom de súplica e desespero. Não me deixe aqui de novo. Tudo girava, e a última coisa que vi antes de desmaiar foi o reflexo dela no espelho rachado da parede. O reflexo sorria, mesmo enquanto o rosto real permanecia imóvel. Quando recuperei a consciência, a cabana estava mergulhada em um silêncio quase absoluto. As velas haviam se apagado e o ar parecia mais leve, mas carregado de uma quietude incômoda, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. O livro ainda estava aberto no chão, com as páginas imóveis, agora completamente em branco. Levantei-me com dificuldade. Minha cabeça latejava e a visão oscilava entre a escuridão e lampejos de luz. Tudo parecia diferente. O ambiente, o ar, até mesmo o som da floresta ao redor. Era como se algo houvesse mudado de lugar, como se a fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos tivesse se deslocado levemente. Olhei para o espelho rachado na parede. Meu reflexo tremia, distorcido, como se houvesse um pequeno atraso entre o que eu fazia e o que ele mostrava. Por um instante, vi outro rosto no lugar do meu, o da mulher, os olhos negros, o mesmo semblante de dor. Pisquei, e o reflexo voltou ao normal, ou pelo menos pareceu. O instinto me mandava sair dali. Corri até a porta e empurrei com força. O vento frio da noite invadiu o interior da cabana, trazendo consigo o som distante das folhas se movendo. Lá fora, a lua ainda brilhava, mas havia uma névoa espessa cobrindo o caminho, como se a floresta me observasse. Dei os primeiros passos em direção à trilha. Cada som era mais alto do que deveria ser. O farfalhar das folhas, o estalar de um galho, até mesmo minha respiração. Eu sentia que não estava sozinho. Atrás de mim, um som suave se espalhou, o ranger lento da porta se abrindo, embora eu tivesse deixado ela escancarada. Virei o rosto por instinto, e na penumbra, por um breve segundo, vi algo se mover na soleira. A silhueta era alta, feminina, e parecia flutuar a poucos centímetros do chão. Acelerei o passo, o coração pulsando com força. A floresta parecia não ter fim. As árvores, todas iguais, criavam um labirinto de sombras. O vento se transformou em sussurros, e eu jurava ouvir meu nome sendo dito entre eles, de forma quase carinhosa, mas ao mesmo tempo ameaçadora. A névoa se adensava, e uma sensação de vertigem me dominou. Perdi a noção de direção.
Cada vez que olhava para trás, via lampejos de movimento entre as árvores. A forma dela, sempre à mesma distância, como se caminhasse junto, sem pressa, apenas observando. Quando finalmente alcancei a estrada, o chão de terra deu lugar ao asfalto frio. A lua iluminava o caminho, e a sensação de estar sendo observado começou a se dissipar. Respirei fundo, tentando acreditar que havia escapado. Mas ao olhar para o horizonte, vi algo que fez o sangue gelar. No vidro lateral de um carro abandonado, um reflexo me observava. Não era o meu, era o dela. Os olhos negros, o mesmo sorriso sereno, como se nunca tivesse deixado a cabana. E naquele instante, percebi que talvez eu não tivesse fugido sozinho. A noite se aproximava de forma lenta e inexorável, como um manto escuro cobrindo cada rua e cada esquina da vila. A lua surgia por trás de nuvens pesadas, lançando apenas fragmentos de luz que se quebravam sobre os telhados antigos e rachados. As casas pareciam imóveis, mas havia algo nelas que sugeria que observavam, que respiravam de maneira sutil, absorvendo cada som que o fazia. O vento arrastava folhas secas, girando-as pelo chão como se brincasse com elas. Cada passo me ecoava de forma desproporcional, fazendo a rua parecer maior, mais vazia e mais silenciosa do que realmente era. O cheiro da madeira antiga, úmida e levemente podre, misturado com a terra molhada, preenchia minhas narinas, trazendo uma sensação de abandono e decadência que parecia sufocar. Enquanto caminhava pelas ruas estreitas, percebi detalhes que aumentavam minha inquietação. Janelas quebradas refletindo a luz da lua de forma irregular, portas pendendo de dobradiças enferrujadas, uma cadeira caída que parecia ter sido abandonada às pressas, sinais de que a vida havia se retirado da vila há muito tempo. Mas havia também indícios de que alguém ou algo poderia estar espreitando. Um estalo distante, um objeto levemente deslocado, folhas agitadas de maneira súbita, pequenos sinais que disparavam minha atenção e aceleravam meu coração. A praça central estava vazia, mas a sensação de presença se intensificava. Um banco quebrado parecia encostar-se a mim com sua sombra. A fonte seca lembrava um lugar que já presenciara eventos obscuros, e marcas estranhas no chão sugeriam que outros haviam passado por ali recentemente, embora não houvesse vestígios humanos visíveis. O vento carregava um cheiro metálico, frio, quase de sangue, misturado à umidade e à madeira antiga. Cada detalhe parecia amplificar o silêncio, como se a própria vila aguardasse, respirasse e observasse meus movimentos. Enquanto avançava, a luz da lua projetava sombras alongadas que se contorciam pelas paredes, assumindo formas que minha mente lutava para decifrar. Cada sombra parecia se mover por vontade própria, sugerindo figuras invisíveis que se deslocavam lentamente entre os prédios. Meu corpo inteiro se enrijeceu, cada músculo em alerta. O frio subia da terra até os ossos, penetrando nas roupas e na pele, e meu coração parecia querer escapar do peito a cada passo. A sensação era clara. Aquela vila não era apenas abandonada. Ela estava viva de um jeito que desafiava toda lógica. Cada detalhe reforçava que eu era um intruso em um lugar que guardava memórias antigas e forças que não se contentavam em permanecer adormecidas. O silêncio e a penumbra formavam um véu que me envolvia, quase me aprisionando, tornando impossível distinguir o real do imaginário, a sombra de uma árvore do vulto de algo mais. Meu instinto dizia para voltar, correr para fora da vila e nunca olhar para trás. Mas havia algo mais forte me empurrando adiante. Um pressentimento, uma curiosidade mórbida, um fio invisível que me conduzia pelas ruas, mantendo meus sentidos em alerta absoluto, tornando cada passo mais pesado, cada respiração mais consciente. Cada esquina, cada beco, cada porta aberta me oferecia a promessa de descobrir algo que não deveria ser revelado, algo antigo, escondido e faminto por atenção. E assim, com a lua surgindo de forma intermitente atrás das nuvens e as sombras alongando-se cada vez mais, percebi que não caminhava apenas pelas ruas da vila. Caminhava por uma memória que não era minha, por uma história que insistia em continuar mesmo sem habitantes e que naquela noite de Halloween começava a me envolver de forma inevitável. Ao me aproximar da praça central, uma sensação estranha se instalou de imediato. O cheiro da noite parecia ter mudado, carregando um aroma metálico e úmido, como se a terra tivesse absorvido algo antigo e agora estivesse liberando em pequenas doses. Misturado a isso havia um leve odor de putrefação, quase imperceptível, que me fez prender a respiração e apertar o passo.
O chão estava coberto de lama fresca e marcas profundas se espalhavam em direções inesperadas. Algumas pareciam humanas, outras não consegui decifrar. Havia um padrão confuso, quase ritualístico, como se a vila inteira tivesse sido palco de movimentos coordenados de uma presença invisível. Cada pegada, cada risco na terra, aumentava meu desconforto, alimentando a sensação de que eu não estava sozinho. Então vieram os sussurros. Fracos, distantes, vindo de becos estreitos e sombras mais densas entre os prédios. Tentei identificar a origem, mas eles pareciam se mover com o vento, surgindo em lugares diferentes a cada instante. A princípio, pensei que fossem apenas produtos da minha imaginação, fruto do cansaço e do medo crescente. Mas quando os passos começaram, lentos e pesados, percebi que não estava enganado. As figuras surgiram das sombras com movimentos descoordenados, os ombros arqueados, os corpos bamboleando de forma irregular. Reconheci rostos conhecidos, moradores da vila que eu imaginava que estivessem há muito tempo longe ou mortos. Mas havia algo terrivelmente errado. Os olhos estavam vazios, sem vida, e cada passo deles parecia calculado para provocar tensão, como se um instinto antigo os impulsionasse. Meu coração acelerou, o medo se tornando uma presença física que me pressionava o peito. Cada sombra nas paredes parecia ganhar forma, cada ruído de metal ou madeira rangendo parecia amplificado. As figuras avançavam, mas sem pressa, movendo-se como se o tempo tivesse desacelerado para elas. A sensação de perseguição não era apenas física, era como se a própria vila conspirasse para me manter ali, observando cada hesitação, cada movimento meu. Com o avanço da horda, as ruas que antes pareciam familiares agora se tornavam labirintos. Cada beco, cada porta entreaberta, parecia esconder perigos. Eu podia sentir a presença deles sem precisar vê-los claramente, como uma onda que me empurrava para frente e para os lados, confundindo minha percepção do espaço. Meu instinto gritava para fugir, mas cada direção que eu tentava tomar parecia me trazer de volta ao centro da praça, como se a vila tivesse vida própria e estivesse testando minha coragem. A tensão era palpável, quase sufocante. Minhas mãos tremiam, a respiração ficava curta, e cada som, o rende de uma porta, o bater irregular de minhas próprias passadas, se transformava em alerta. A vila não era apenas um espaço físico vazio, era um organismo silencioso, observando, reagindo, manipulando a percepção, e eu era apenas mais uma presa em sua escuridão. Enquanto tentava encontrar uma rota de escape, notei que os passos se aproximavam ainda mais, e os sussurros tornavam-se mais claros, formando palavras desconexas que parecia repetir meu nome. Uma certeza gelada se instalou. Aquela noite não era um acaso, e eu não era o primeiro a ser observado. Algo antigo havia despertado, e eu estava dentro de seu alcance. Corri em direção ao bosque que cercava a vila, cada passo pesado e incerto sob folhas secas e galhos quebradiços. A escuridão entre as árvores parecia viva, as sombras se alongando e se contorcendo com o movimento da lua filtrada pela copa. O vento arrastava aromas de madeira molhada, folhas podres e um odor indefinível, quase metálico, que me acompanhava a cada respiração. O bosque parecia interminável. Cada árvore tinha formas distorcidas, troncos tortos e raízes que emergiam do chão como garras. Eu tentava me guiar pela memória da trilha, mas tudo parecia diferente à medida que avançava, como se o próprio ambiente se reorganizasse, dificultando minha fuga. Meu coração disparava a cada estalo distante, cada sombra parecia se mover com vida própria. Entre as árvores, avistei uma cabana. Era pequena, de madeira envelhecida, parcialmente caída, com janelas cobertas de musgo e uma porta entreaberta que rangia com o vento. Algo nela sugeria abrigo, mas ao mesmo tempo emanava uma presença antiga e desconfortável, como se estivesse à espera de alguém. Cada passo que me aproximava fazia o solo sob meus pés render e estalar, denunciando minha presença ao que quer que estivesse observando. Dentro da cabana, o ar estava denso e frio. O cheiro de madeira úmida e folhas em decomposição se misturava com um aroma mais penetrante, indefinível, que fazia a pele se arrepiarem. O chão estava coberto de jornais antigos, suas páginas amareladas relatando o desaparecimento dos acontecimentos estranhos da vila ao longo de décadas. Cada história parecia murmurar, carregando uma lembrança viva do que se passará ali. As sombras dentro da cabana se moviam de forma sutil, fluindo pelas paredes,
pelo chão e pareciam reagir à minha presença. O silêncio era absoluto, mas carregado de expectativa. Cada vez que eu respirava, sentia o ar pesar, como se estivesse sendo absorvido pelo ambiente. A sensação de estar sendo observado se intensificava, fazendo cada músculo do meu corpo se contrair em alerta máximo. Enquanto examinava o lugar, percebi pequenas marcas nas paredes e no chão, arranhões profundos que não pareciam feitos recentemente, mas carregavam uma intenção antiga. Cada detalhe reforçava a certeza de que eu não estava apenas procurando abrigo. Algo antigo havia sido despertado naquela noite e agora me observava. Uma sensação crescente de urgência tomou conta de mim. A cabana parecia segura à primeira vista, mas cada sombra e cada cheiro carregavam o aviso de que aquilo não era apenas um refúgio temporário. Estava no coração de algo que não pertencia ao mundo comum, um espaço onde o passado e o presente se misturavam, e onde a noite de Halloween se tornava uma experiência viva e ameaçadora. O frio, o cheiro, as sombras e o silêncio criavam um nó de tensão que me prendia ali, impedindo que meus pensamentos fossem claros. Sabia que qualquer movimento em falso poderia despertar algo que ainda dormia nas paredes da cabana, e que aquela noite estava longe de terminar. O silêncio da cabana foi rompido por passos lentos e arrastados do lado de fora. No início, apenas um eco distante que podia ser confundido com o vento, mas logo o som se tornou mais nítido, pesado e irregular. Eu me aproximei da janela coberta de musgo e espreitei pelo vidro empoeirado. O que vi fez meu coração disparar. Do bosque emergia uma horda de figuras cambaleantes, humanas e ao mesmo tempo distorcidas, movendo-se com uma lentidão inquietante. Roupas rasgadas pendiam de corpos feridos, cicatrizes e ferimentos antigos se misturavam à carne desfigurada, mas nada parecia impedir seus movimentos. Seus olhos vazios refletiam apenas instinto, uma fome que não podia ser saciada. O ar ao redor parecia vibrar, carregado de uma energia densa e maligna. Cada sombra no interior da cabana parecia ganhar vida própria, esticando-se em direção à horda, como se o espaço entre eles e eu se tornasse um campo de tensão. Meu corpo reagia sozinho, meus músculos se contraíam, minhas mãos tremiam e a respiração ficava curta, quase impossível de controlar. Olhei ao redor da cabana em busca de uma saída, mas cada porta parecia bloqueada, cada janela apenas um limite ilusório. A sensação de confinamento aumentava o pavor. Cada passo da horda fazia o chão tremer levemente, e o render das árvores sob o vento se confundia com o som de corpos se movendo, aproximando-se com intenção silenciosa e insistente. Algumas figuras pararam por um instante, levantando os braços de forma rígida, olhando em minha direção. Foi o suficiente para que o medo se transformasse em pânico. Era impossível saber se realmente me enxergavam ou se o simples reflexo da luz da lua nos olhos vazios era suficiente para me torturar. Cada sombra projetada na parede parecia se multiplicar, e eu senti que o tempo desacelerava, cada segundo se arrastando como se a noite inteira estivesse me testando. Uma súbita sensação de urgência me dominou. Era impossível permanecer ali. Cada instante que eu hesitava aumentava o risco. O cheiro metálico do medo se misturava com o odor da lama e da madeira antiga, tornando o ar quase irrespirável. Minha mente lutava contra o pavor, tentando organizar pensamentos, planejar um caminho de fuga, mas cada detalhe reforçava que a horda não se limitava ao bosque. Ela estava espreita em todos os cantos da vila e da cabana, invisível, imprevisível e faminta. Senti a tensão aumentar ainda mais quando percebi pequenos movimentos na periferia da minha visão. Sombras se contorcendo, formas humanas surgindo entre os troncos das árvores, aproximando-se silenciosamente. A noite se tornava mais escura. Cada árvore parecia se inclinar. Cada galho parecia estender-se para me deter. O mundo inteiro parecia conspirar para manter a horda próxima, enquanto meu coração disparava em desespero absoluto. Então percebi. Não havia mais tempo para pensar. A sobrevivência exigia ação imediata. Eu precisava escapar, mas cada passo fora da cabana era arriscado. Cada movimento podia atrair a atenção da horda. E enquanto observava aquelas figuras cambaleantes, percebi que aquele Halloween estava longe de ser apenas uma noite assombrada. Era o início de um confronto com algo que se escondia há décadas, aguardando ser despertado. Decidi que não podia esperar mais. A cabana que antes parecia um refúgio agora se tornará uma prisão, com suas sombras se contorcendo e sussurrando ameaças invisíveis. Respirei fundo,
tentando organizar pensamentos apesar do medo que me dominava. Cada músculo do meu corpo estava tenso, pronto para reagir a qualquer sinal da horda. Saí pela porta dos fundos, mergulhando na escuridão da floresta. O chão estava coberto por folhas úmidas e galhos quebradiços que estalavam sob meus pés, denunciando cada movimento. A névoa da noite parecia se fechar ao meu redor, tornando impossível distinguir o real das ilusões. Cada sombra se tornava potencial ameaça. Cada tronco de árvore parecia esconder olhos invisíveis. Atrás de mim, ouvi passos lentos e arrastados se aproximando. Virei a cabeça rapidamente e vi figuras surgindo entre a neblina, emergindo de onde não deveriam estar. Seus corpos desfigurados se moviam com uma lentidão perturbadora, mas a intenção era clara. Não me deixariam escapar. Meu coração disparou, e a adrenalina tomou conta do meu corpo, impulsionando-me a correr mais rápido, mesmo sem saber exatamente para onde. O bosque parecia um labirinto interminável. Cada árvore se tornava uma barreira. Cada galho parecia tentar me deter. O vento carregava os sussurros da horda, um murmúrio coletivo que ecoava entre as copas, misturando nomes, promessas, ameaças de forma indistinta. O medo era total, dominando minha mente e meu corpo. A estrada para a vila vizinha parecia surgir à distância como uma promessa de salvação. Cada passo em direção a ela era arriscado. Folhas escorregadias, raízes que se prendiam aos meus pés, galhos que rasgavam meu rosto. E ainda assim, cada instante de estação parecia permitir que a horda se aproximasse mais, como se estivesse sempre um passo atrás, paciente e incansável. Quando finalmente alcancei a clareira que levava à estrada, olhei para trás e vi a horda parada na beira do bosque. Eles não avançavam, apenas observavam, imóveis e silenciosos, como se compreendessem que aquela noite era deles. Uma sensação gelada percorreu minha espinha. Fugir não significava estar seguro, apenas adiar o inevitável. A estrada iluminada pela fraca luz da lua parecia oferecer refúgio temporário. Corri, mantendo os olhos fixos à frente, respirando com dificuldade, sentindo que cada sombra poderia me alcançar. O som das próprias passadas ecoava de forma intensa, misturando-se aos murmúrios distantes que ainda pareciam me seguir. O primeiro raiar do sol finalmente começou a tingir o horizonte. Um alívio momentâneo me percorreu, misturado à exaustão e ao pavor. Eu havia escapado, mas a sensação de que algo da cabana havia me seguido permaneceu. A horda, o bosque e a vila deserta não eram apenas memórias da noite anterior. Era uma marca, um lembrete de que aquela noite de Halloween havia mudado tudo para sempre e que o terror não terminaria com o amanhecer. Enquanto me afastava, percebi que o mundo havia mudado sutilmente. Cada sombra parecia mais densa, cada sussurro carregava mais peso, e a certeza de que a noite ainda guardava segredos sombrios me acompanhava silenciosamente. Eu havia sobrevivido, mas sabia que a vila deserta e a horda faminta ainda estavam lá, esperando, observando, e que meu caminho nunca mais seria completamente seguro. A floresta parecia respirar em silêncio, densa e antiga, guardando segredos que o tempo não ousara revelar. O vento sussurrava entre galhos secos, balançando folhas já mortas, e cada movimento produzido pelo ar parecia carregado de intenção, como se a própria floresta analisasse cada um dos meus passos. A lua cheia surgia de maneira intermitente por entre nuvens negras, projetando reflexos prateados sobre a trilha coberta de folhas secas e galhos quebradiços. A luz prateada que alcançava o chão dava aos troncos das árvores contornos quase humanos, retorcidos e inquietos, e fazia as sombras dançarem de forma sutil, mas com uma estranha vitalidade. O ar carregava o cheiro de terra úmida e madeira apodrecida, misturado com o aroma sutil de abóboras em decomposição, deixadas ali por viajantes que pareciam ter sido esquecidos pelo tempo. Cada inspiração parecia penetrar meus pulmões, trazendo uma sensação de alerta constante e frio que subia pelos ossos. Meu coração acelerava, não apenas pelo esforço da caminhada, mas por algo mais profundo, uma intuição de que a floresta não era apenas um lugar, mas uma entidade que observava e esperava. Segui por uma trilha estreita, cada passo reverberando em silêncio sobre o solo coberto de folhas. Pequenas lanternas de abóbora surgiam entre as árvores, algumas ainda queimando com chamas vacilantes, outras parcialmente apagadas, lançando sombras que se contorciam e alongavam de forma quase viva. A luz oscilante parecia brincar com a minha mente, criando formas que não estavam lá,
sugerindo movimentos que desapareciam quando eu tentava focar. Pássaros noturnos voavam rapidamente para longe, e o frio parecia penetrar meus ossos, tornando minha respiração mais visível, como nuvens que desapareciam no ar pesado. Ao alcançar a clareira, fui surpreendido pelo tamanho do espaço. Árvores retorcidas formavam um círculo natural ao redor de um terreno central coberto de musgo e folhas amareladas. O chão estava marcado por restos de círculos antigos, gravados com símbolos quase apagados, mas ainda perceptíveis sob a luz da lua. Cada sulco parecia pulsar levemente, como se tivesse uma memória própria, e um arrepio percorreu minha espinha ao perceber que não estava sozinho. Pequenos sussurros vinham das árvores, indistintos, como vozes em um idioma antigo que minha mente não conseguia compreender. Cada sombra parecia esconder algo que me observava, algo paciente e faminto por atenção. A atmosfera era densa, pesada. O silêncio da floresta não era apenas ausência de som, era uma presença ativa, sufocante, que pressionava meus sentidos. Cada movimento do vento, cada mudança de luz, parecia amplificar minha percepção, e minha própria respiração soava estranhamente alta. O frio, o cheiro e os sussurros criavam uma combinação que tornava impossível distinguir o real do imaginário, cada detalhe aumentando a sensação de vulnerabilidade. A clareira parecia viva. As árvores inclinavam-se levemente para dentro do círculo, como se quisessem observar ou impedir minha entrada. As folhas no chão se moviam sozinhas, pequenas ondulações surgindo onde eu não havia pisado. Uma sensação crescente de urgência tomou conta de mim. Estava entrando em um território que não me pertencia, um espaço que carregava memórias antigas, energia acumulada de rituais esquecidos, presenças que não descansavam. Enquanto avançava, percebi que cada passo me aproximava de algo inevitável. Meu instinto dizia para recuar, mas algo mais forte, uma curiosidade mórbida e impossível de ignorar, me conduzia mais fundo. A clareira não era apenas um lugar. Era um ritual vivo, um ponto de encontro entre o mundo visível e o invisível, e eu acabava de cruzar a linha que separava o mundo seguro do desconhecido. No centro da clareira, os símbolos gravados no solo chamaram minha atenção imediatamente. Cada sulco, cada risco parecia ter sido feito com precisão e intenção, formando padrões complexos que pareciam pulsar sob a luz da lua. Restos de velas consumidas ainda estavam espalhados entre os símbolos, pequenas manchas de cera endurecida refletindo a luz de forma quase hipnótica. Ao redor, abóboras esculpidas lançavam sombras distorcidas que se moviam sobre a grama, como se a própria clareira estivesse respirando junto comigo. O ar carregava um perfume estranho, doce e penetrante, quase intoxicante, que me deixava tonto e confuso. Cada respiração parecia conectar-me ao lugar de maneira física, como se a clareira estivesse sondando minha presença, medindo minha coragem ou minha fraqueza. Senti uma vibração sutil no chão sob meus pés, quase imperceptível, mas suficiente para fazer meu coração disparar. Cada folha que se movia, cada galho que se agitava, parecia parte de uma coreografia ancestral. Enquanto me aproximava, percebi que a luz da lua refletia nos sulcos dos símbolos de forma a criar efeitos hipnóticos. Era impossível desviar o olhar. Os padrões pareciam girar e se expandir, como se tivessem vida própria. As árvores ao redor começaram a mover suas folhas, de forma quase consciente, emitindo sons leves que se confundiam com murmúrios. Cada ruído, cada sombra em movimento aumentava meu medo, mas também despertava uma curiosidade irresistível. Então percebi os passos, leves, quase inaudíveis sobre as folhas secas, mas vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Não havia forma definida, apenas a sensação de que algo ou alguém se aproximava, circulando a clareira. Meu corpo ficou tenso, cada músculo rígido, enquanto o medo crescia e me fazia perceber que qualquer ação minha poderia desencadear algo que eu não estava pronto para enfrentar. O vento se intensificou, carregando os murmúrios, palavras desconexas que pareciam falar direto à minha mente. Era como se a clareira estivesse viva, cada elemento reagindo à minha presença, testando meus limites. Senti uma energia pulsando do solo, atravessando meus pés, subindo pelas pernas, envolvendo meu corpo inteiro. O frio misturava-se ao calor repentino que surgia na nuca, e minha mente lutava para processar a intensidade do que estava acontecendo. O ambiente deixava claro que a clareira não era apenas um espaço físico, era um ponto de convergência de forças antigas, esquecidas, poderosas.
Cada símbolo parecia carregado de história e propósito, cada sombra carregava intenção. Minha sensação de vulnerabilidade aumentava, e eu percebia que estava entrando em um território onde regras humanas não se aplicavam, onde a noite de Halloween transformava o mundo em algo vivo, consciente e ameaçador. 3 figuras surgiram de repente entre as árvores, quase emergindo da própria escuridão. Vestiam mantos negros que cobriam grande parte de seus corpos, capuzes que escondiam parcialmente seus rostos, deixando apenas sombras onde deveriam estar os olhos. Cada passo delas era silencioso e pesado ao mesmo tempo, como se cada movimento fosse parte da própria escuridão que se espalhava pela clareira. Elas se posicionaram ao redor do círculo de símbolos, formando um triângulo que parecia antigo e predestinado. Começaram a entoar palavras em uma língua que minha mente não conseguia compreender, mas se reverberava pelo ar como uma vibração física, fazendo a clareira inteira parecer tremer. As folhas no chão se agitavam, pequenas faíscas surgiam entre as abóboras e nos sulcos dos símbolos, e até o vento parecia aumentar sua intensidade, carregando os murmúrios para cada canto da floresta. O solo sob meus pés parecia pulsar com cada palavra pronunciada. A energia concentrava-se no centro do círculo, formando uma bruma escura que começava a se elevar lentamente, envolvendo os símbolos e os objetos espalhados ao redor. Cada respiração minha ficava mais difícil, como se o ar estivesse mais pesado, mais denso, e o medo misturava-se a uma fascinação quase irresistível. Eu estava paralisado, incapaz de me afastar, enquanto a clareira parecia transformar-se em algo que não pertencia mais ao mundo físico. As figuras começaram a girar em torno do círculo, cada passo calculado, cada movimento fluido e ritualístico. O efeito era hipnotizante. O padrão de sua dança parecia absorver a própria luz da lua, projetando sombras dançantes e deformadas pelas árvores. Eu sentia o peso daquela energia antiga como um aperto no peito, como se estivesse sendo pressionado contra o solo sem possibilidade de defesa. Uma bruma negra começou a se elevar do centro do círculo, envolvendo lentamente a clareira. A luz das abóboras e da lua filtrada criava reflexos espectrais na névoa, e o ar parecia vibrar com cada palavra entoada. Minha mente lutava para processar a sensação. Tempo, espaço e realidade pareciam se distorcer, tornando impossível diferenciar o que era físico do que era pura ilusão sobrenatural. Então percebi algo ainda mais perturbador. As sombras ao redor da clareira começaram a se contorcer com movimentos próprios, distorcendo-se em formas quase humanas, como se respondendo às palavras antigas das figuras. O medo se intensificou, e minha consciência percebeu que aquela não era apenas uma cerimônia. Era um despertar. Algo ancestral, esquecido, estava emergindo, e eu era um espectador involuntário preso no epicentro de sua manifestação. O ar ficou mais frio, mais denso. Cada passo das figuras, cada giro no círculo, parecia aumentar a pressão ao meu redor. Meu corpo inteiro estava em alerta absoluto, os sentidos aguçados, e mesmo assim eu sentia que não poderia me mover sem desencadear consequências imprevisíveis. O ritual estava apenas começando, e a clareira se transformava diante de meus olhos em um espaço de poder antigo, carregado de ameaça e energia sobrenatural, pronto para revelar aquilo que eu nunca deveria ter procurado. Das sombras surgindo da bruma negra, uma figura começou a se formar no centro do círculo. Alta, envolta em uma névoa escura, parecia absorver a luz da lua e das abóboras ao redor. Seus olhos brilhavam em vermelho profundo, penetrantes, carregados de inteligência e malícia. Cada movimento das mãos longas e finas fazia o ar vibrar, e pequenas partículas de luz ao redor das velas e símbolos tremeluziam como se obedecessem à sua vontade. O medo se apoderou de cada célula do meu corpo. O chão parecia instável sob meus pés, ondulando suavemente como se estivesse vivo. As árvores inclinavam-se levemente em direção à figura, como cúmplices silenciosos daquele ser que não pertencia ao mundo humano. Cada passo que a sombra dava reforçava a sensação de que eu estava diante de algo antigo, ancestral, impossível de compreender completamente. As figuras de mantos negros continuavam a girar ao redor da entidade central, formando um padrão que aumentava a pressão energética da clareira. Cada movimento parecia intensificar o peso no ar, tornando a respiração difícil e a visão mais turva. As sombras dançavam de forma própria, alongando-se e retorcendo-se em formas que lembravam mãos, rostos e corpos humanos, hipnotizando e aterrorizando ao mesmo tempo. Senti meu coração bater tão forte que parecia ecoar pelo bosque inteiro.
Cada respiração parecia alimentar a presença que se aproximava, e minha mente lutava para se manter focada. O medo se misturava à fascinação. Eu sabia que qualquer passo em falso poderia desencadear uma reação da entidade e que não havia nenhum lugar seguro naquela clareira. Olhei para a lua, tentando encontrar refúgio na luz prateada que filtrava entre as nuvens, mas a figura parecia absorvê-la, projetando um manto de escuridão sobre toda a clareira. A bruma negra contornava o seu corpo como tentáculos, movendo-se com intenção própria. E cada vez que minha visão tentava se ajustar, parecia que a entidade se aproximava, mesmo sem avançar fisicamente. O ar parecia pulsar, pesado e carregado de energia, enquanto a clareira se transformava em um espaço quase real. Meu corpo tremia, cada instinto gritando por fuga, mas minha mente permanecia fixa, incapaz de se afastar do espetáculo aterrador que se desenrolava diante de mim. Eu estava diante de algo que não deveria existir, uma presença que transcendeu o tempo e a morte, e que agora se manifestava em uma noite de Halloween destinada a marcar minha vida para sempre. A sensação de impotência era esmagadora. Cada sombra, cada símbolo, cada movimento da entidade parecia conspirar contra minha própria existência. A clareira, antes silenciosa e quase inofensiva, transformou-se em um epicentro de poder antigo, uma prisão invisível onde a realidade e o sobrenatural se fundiam, e eu era apenas um observador forçado, testemunhando a manifestação de forças que nenhum ser humano deveria presenciar. O impulso de sobrevivência dominou meu corpo antes que a razão pudesse intervir. Dei um passo para trás, mas imediatamente senti que era tarde demais para hesitar. Corri em direção à trilha que serpenteava pela floresta, cada galho e raiz tentando me prender, cada folha úmida tornando meus passos incertos. A bruma negra da clareira parecia seguir-me, densificando-se atrás de mim, carregando ainda o peso da presença que havia despertado. As abóboras espalhadas pelo chão lançavam uma luz tremeluzente, projetando sombras que se contorciam e pareciam se mover para bloquear meu caminho, como se a própria floresta estivesse viva e desejasse me deter. O vento carregava sussurros incompreensíveis, palavras distorcidas que minha mente tentava interpretar em vão. Cada movimento parecia amplificar minha vulnerabilidade, cada som amplificava o pânico que já me dominava. A sensação de ser perseguido era esmagadora. Galhos raspavam meu rosto, raízes se prendiam aos meus pés, e a cada passo sentia que algo invisível estava cada vez mais próximo, circulando ao meu redor, atento a cada hesitação. Meu coração batia tão rápido que parecia ecoar pelo bosque, e cada batida era um lembrete de que eu não tinha controle sobre o que me seguia. Enquanto avançava, o terreno parecia se alongar e distorcer. Árvores que antes pareciam estáticas pareciam se mover, troncos se inclinando em direção a mim, galhos se estendendo como mãos para agarrar. Cada sombra parecia assumir formas humanas ou grotescas, e cada sussurro carregava ameaça, como se o bosque estivesse vivo, consciente da minha fuga. Finalmente, vislumbrei a estrada iluminada pela lua, e a visão trouxe um breve alívio. Mas mesmo enquanto corria, podia sentir o peso da presença atrás de mim, observando, persistente, paciente. Ao olhar para trás, a clareira parecia vazia, mas a memória do vermelho profundo dos olhos da figura permanecia gravada na minha mente, insistente, lembrando-me de que aquele Halloween não terminara realmente. Ao alcançar a estrada, senti o primeiro raio de sol tocar meu rosto e um alívio intenso me percorreu. Mas a sensação de que algo havia saído comigo da clareira não desapareceu. Cada sombra parecia mais densa, cada sussurro parecia carregado de significado. Sabia, com certeza profunda, que a floresta, a clareira e a presença que nela habitava continuariam lá, esperando, observando, e que minha vida jamais voltaria a ser a mesma. Mesmo enquanto me afastava, cada passo era marcado pelo eco da noite. O terror não havia acabado. Apenas se transformará em uma vigilância silenciosa, um lembrete de que nem todas as forças do Halloween desejam ser esquecidas e que algumas presenças permanecem, invisíveis, mas eternamente vigilantes. A rua estava deserta, envolta por uma neblina fina que se misturava com o perfume da terra úmida e das folhas secas espalhadas pelo chão. O vento noturno arrastava os restos do outono, fazendo as sombras das árvores se estenderem como dedos pelo asfalto. A lua cheia surgia atrás de nuvens passageiras, iluminando as casas antigas da vizinhança com uma luz prateada e difusa. Entre elas, uma residência se destacava de forma perturbadora.
Uma casa antiga, com janelas quebradas e portas que rangiam suavemente com a brisa, como se respirassem. As abóboras secas, lanternas apagadas à frente indicavam que ninguém visitava aquele lugar há anos, mas ainda assim parecia atraente, como se esperasse alguém. Ao me aproximar, percebi que a madeira da fachada estava ressecada e rachada, as ferragens ferrujadas e os vidros quebrados refletiam a luz da lua de maneira irregular, criando pequenos flashes que pareciam me seguir. O ar carregava um cheiro intenso de mofo e madeira podre, misturado com poeira acumulada de décadas. Cada passo em direção à porta parecia amplificado pelo silêncio, e o rende sutil da madeira parecia responder à minha aproximação. Quando empurrei a porta, o ar frio do interior me envolveu, pesado e úmido, quase sólido. O cheiro de abandono penetrava minhas roupas e cabelos, e por um instante tive a sensação de que a casa respirava junto comigo. O corredor estava mergulhado em sombras profundas, móveis quebrados espalhados de maneira aleatória, cada pedaço de madeira e tecido parecendo guardar histórias esquecidas. As paredes descascadas pareciam observar meus movimentos, e cada objeto no ambiente lançava sombras que se alongavam e se contorciam com a luz da lua entrando pelas janelas quebradas. Ao caminhar, sentia meus sentidos alerta ao extremo. O silêncio absoluto era opressivo, e minha própria respiração parecia estranhamente alta, ecoando pelo espaço vazio. Cada passo revelava novos detalhes. Uma cadeira caída, um quadro antigo com moldura manchada de umidade, livros caídos e amarelados no chão. Cada elemento parecia carregar lembranças, memórias que não queriam ser perturbadas. A sensação de ser observado tornou-se imediata, penetrante, como se a própria casa estivesse consciente da minha presença e analisasse cada movimento, cada hesitação. Mesmo com o medo crescendo, uma estranha curiosidade me impulsionava a continuar. Cada corredor parecia mais longo, cada sombra mais viva, cada detalhe mais significativo. A casa abandonada não era apenas um lugar vazio. Era um espaço carregado de energia, de histórias não contadas, de presenças que não haviam partido completamente. Meu coração acelerava, e eu sentia que cada passo me aproximava de algo inevitável, algo que transformaria a noite de Halloween em algo que jamais esqueceria. O corredor principal da casa era estreito e mal iluminado, a luz da lua filtrando-se pelas janelas quebradas de maneira irregular. Cada passo que eu dava reverberava nas paredes descascadas, ecoando como se a própria casa estivesse respondendo à minha presença. No final do corredor, um espelho antigo chamou minha atenção. Sua moldura de madeira era ornamentada, coberta por poeira, teias de aranha e manchas de umidade, e o vidro rachado refletia minha imagem de forma estranhamente distorcida. Ao me aproximar, senti um frio súbito percorrer minha espinha, como se o ar ao redor tivesse se tornado mais denso e pesado. Cada detalhe do espelho parecia pulsar com uma energia própria, como se ele estivesse consciente de minha presença. Observei meu reflexo e, aos poucos, percebi pequenas inconsistências. Sombras que se moviam de maneira independente, contornos que pareciam alongar-se, gestos sutis que não correspondiam aos meus movimentos. A sensação de ser observado tornou-se imediata e esmagadora. Pequenos sussurros pareciam emanar do próprio espelho, palavras desconexas, antigas, carregadas de intenção, que ecoavam em minha mente mais do que meus ouvidos. Meu coração disparou, e cada respiração parecia arrastar consigo o frio que se intensificava no ambiente. Enquanto estudava o reflexo, percebi que não estava sozinho. Formas sutis começaram a surgir no vidro, translúcidas e retorcidas, como se figuras humanas presas em outro mundo estivessem tentando se aproximar de mim através da superfície do espelho. Cada movimento me parecia ser observado e imitado por essas sombras, criando uma sensação de duplicidade e ameaça que aumentava minha ansiedade. O corredor inteiro parecia reagir. A luz da lua oscilava, os móveis pareciam deslocar-se levemente e o ar carregava um perfume indefinido, doce e penetrante, que confundia meus sentidos. Cada detalhe do espelho pulsava com vida própria, e eu não conseguia me afastar, hipnotizado e ao mesmo tempo aterrorizado. O medo misturava-se à curiosidade, criando uma tensão quase insuportável. Enquanto permanecia ali, uma certeza crescente surgiu. Aquele espelho não era apenas um objeto esquecido. Era um portal para algo que desejava se manifestar, algo que me observava, estudava e aguardava o momento certo para atravessar o véu entre o reflexo e a realidade.
O corredor estreito parecia se alongar e se contorcer. As sombras dançavam de maneira própria. E eu sabia que estava prestes a testemunhar algo que mudaria para sempre minha compreensão da noite de Halloween. Enquanto permanecia diante do espelho, os sussurros tornaram-se mais audíveis, quase tangíveis. Palavras desconexas, antigas e carregadas de uma energia estranha, ecoavam pelas paredes da casa, atravessando o corredor e preenchendo cada canto com um frio que parecia penetrar meus ossos. O ar tornou-se mais denso, pesado, e cada respiração exigia um esforço crescente. Ao redor do espelho, sombras começaram a se formar, pequenas figuras humanas translúcidas que se contorciam e se moviam de maneira quase líquida, como se estivessem presas entre mundos. Seus movimentos eram lentos, deliberados, e cada gesto parecia carregar intenção. Elas observavam meu reflexo, replicando meus movimentos com sutilezas que causavam arrepios. Era como se cada passo meu fosse registrado, cada olhar meu copiado e distorcido. O frio aumentou de forma repentina, preenchendo o corredor e fazendo meu coração disparar. Cada sombra parecia avançar um pouco mais em direção ao vidro, e minha própria imagem começava a se distorcer, mesclando-se com os reflexos das figuras. Meu medo tornou-se esmagador, mas eu não conseguia me afastar. A curiosidade, a necessidade de compreender o que estava acontecendo, me mantinha parado, prisioneiro do reflexo e daquilo que tentava emergir. Enquanto isso, o corredor parecia se alterar sutilmente. As paredes, antes apenas desgastadas, agora pareciam pulsar levemente, respirando junto com a presença das sombras. Objetos caídos no chão pareciam deslocar-se minuciosamente, reorganizando-se de maneira quase consciente, como se a casa inteira participasse da manifestação sobrenatural. Cada detalhe reforçava a sensação de que eu não estava apenas observando, mas sendo observado, estudado, medido. De repente, as sombras começaram a se aproximar de forma mais definida, não apenas imitando meus movimentos, mas interagindo com meu reflexo. Era como se buscassem abrir uma passagem, testando os limites entre o mundo do vidro e o mundo físico. Cada passo me fazia com que o ambiente respondesse. O ar vibrava, o frio intensificava, e a sensação de estar preso em um espaço que não obedecia às leis normais da realidade aumentava. Eu sabia que estava diante de algo antigo, algo que não deveria ser despertado, e que cada momento ali me aproximava de um limite perigoso. O espelho, o corredor e as sombras se tornaram um único organismo, vivo e consciente, e eu me percebia pequeno, vulnerável, impotente diante daquilo que se manifestava. A noite de Halloween transformará-se em um labirinto de medo, curiosidade e presságios, e eu não tinha como prever se conseguiria sair daquela casa sem pagar um preço que ainda não compreendia. De repente, uma forma mais nítida emergiu do espelho. Um espírito etéreo tomou forma, alto e translúcido, com olhos que refletiam uma luz fria e pálida, penetrantes e vazios, carregando uma tristeza antiga e ao mesmo tempo uma intenção perturbadora. Seu rosto parecia dolorido, como se guardasse memórias de sofrimentos que ultrapassavam qualquer compreensão humana. Cada movimento seu era lento, fluido, quase hipnótico, e seu corpo flutuava sem tocar o chão, deixando o ar ao redor denso e pesado. As sombras menores continuavam a se contorcer ao redor, mas agora pareciam servir ao espírito, amplificando sua presença e sua energia. Cada gesto que ele fazia enviava ondas de frio pelo corredor. O ar vibrava com uma força quase tangível, e parecia que a casa inteira respondia à sua manifestação. As paredes pareciam respirar junto com ele, os móveis e objetos deslocavam-se sutilmente, e até a luz da lua filtrando-se pelas janelas parecia hesitar, envolta em uma penumbra mais profunda. Enquanto avançava em minha direção, a sensação de impotência cresceu de forma esmagadora. Meu coração disparava, cada respiração era difícil, e meu corpo tremia diante da intensidade daquela presença. Era impossível distinguir onde terminava o espírito e onde começava a casa. Tudo ao meu redor parecia fundir-se em um único organismo vivo, consciente e hostil. O corredor parecia se alongar e se contorcer à medida que o espírito se aproximava, e cada sombra, cada reflexo no espelho, cada detalhe do ambiente amplificava a sensação de ameaça. Eu sentia que a qualquer instante ele poderia atravessar a barreira entre o reflexo e o mundo real, e que meu destino estava diretamente ligado àquilo que se manifestava diante de mim. Minha mente lutava para compreender, mas a realidade parecia se fragmentar. A casa, o espírito, o corredor, as sombras,
Tudo se misturava em um espaço que não obedecia às leis normais do mundo físico. Cada passo que o espírito dava parecia medido, calculado, como se minha própria presença fosse parte de um ritual que eu não conseguia entender, mas que estava prestes a se concretizar. O medo absoluto me paralisava, mas ao mesmo tempo, uma curiosidade irracional insistia em me manter atento, observando cada detalhe da figura diante de mim. Eu sabia que aquela noite de Halloween jamais terminaria da mesma forma para mim. Algo antigo, poderoso e consciente havia despertado, e eu era seu espectador involuntário, envolto em uma tensão que ameaçava consumir cada fragmento da minha sanidade. Um impulso de sobrevivência dominou meu corpo antes que a razão pudesse intervir. Recuei, cambaleando pelo corredor estreito, desviando de móveis quebrados, livros caídos e estilhaços de vidro, enquanto sentia o frio intenso que emanava do espírito e se espalhava pelo ambiente. Cada passo parecia amplificado pelo silêncio absoluto, e cada sombra parecia adquirir vida própria, tentando me prender no espaço. O espírito flutuava atrás de mim, sua forma ondulante misturando-se às sombras e reflexos do corredor. Cada gesto seu parecia projetar ondas de frio e distorcer a luz da lua que entrava pelas janelas quebradas, criando figuras que pareciam dançar com intenções malignas. Meu coração disparava, e cada respiração era dolorosa, como se o ar tivesse se tornado pesado demais para meus pulmões. Ao tentar abrir a porta da frente, percebi que o corredor se alongava e se contorcia, como se a casa estivesse viva, alterando a realidade para manter-me preso. As sombras menores giravam em torno de mim, formando barreiras e confundindo meus sentidos, tornando impossível distinguir onde o mundo real terminava e o reflexo começava. Cada passo que eu dava era acompanhado por uma sensação de ser medido, avaliado, como se a própria casa e o espírito compartilhassem um único propósito: testar os limites da minha resistência e coragem. Finalmente, consegui atravessar o hall principal e empurrei a porta da frente. O ar fresco da noite me envolveu, e por um instante, o frio e a densidade do corredor ficaram para trás. A lua cheia iluminava a rua deserta, e o contraste com o interior da casa parecia quase real. Mas mesmo ao respirar profundamente, sentindo o ar fresco no rosto, o reflexo do espelho e a presença do espírito permaneciam vivos em minha mente, pulsando como uma ameaça silenciosa. Ao me afastar pela calçada, cada sombra das casas, das árvores, parecia ganhar vida. Cada passo meu era acompanhado por uma sensação de vigilância constante. A certeza de que o espírito poderia emergir novamente, a qualquer momento, carregava comigo uma tensão persistente. Mesmo com os primeiros raios de sol dissipando parte da escuridão, a noite de Halloween havia deixado marcas profundas. O medo, a sensação de vulnerabilidade e a lembrança de que algumas presenças jamais são esquecidas. A casa permanecia lá atrás, imóvel e silenciosa, mas eu sabia que ela continuava viva de uma forma que eu não podia compreender. O espelho, o espírito e as sombras não eram apenas reflexos do passado. Eram forças que esperavam pacientemente, prontas para despertar novamente, lembrando que certos horrores nunca desaparecem completamente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!